bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto, sabe? Nos escritos de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento na tradição cristã. A gente está se baseando nos materiais, nos pontos-chave que recebemos sobre esse livro antigo. Isso aí. E a ideia aqui é tentar pegar a mensagem central, né? Aquilo que Malaquias queria dizer para o povo da época dele. Exato. Investigar como é que estava essa relação com Deus, as críticas que aparecem ali, e são críticas duras, né? Tanto para o povo quanto para os sacerdotes. Sim, bem diretas. E também as promessas de Deus que surgem ali no meio. O objetivo é entender um pouco melhor aquele contexto histórico, religioso. Perfeito. E olha, já começa com uma coisa forte. O livro abre com Deus falando do seu amor pelo povo, mas logo depois vem uma sequência de acusações, sabe? Condenando o jeito deles agirem. Ok, então vamos tentar entender isso melhor. Exato. E só para contextualizar um pouquinho, Malaquias fecha essa parte dos profetas no Antigo Testamento, que é aquela coleção de livros escritos antes de Cristo, né? Fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Certo. O nome Malaquias parece que significa meu mensageiro. E o livro tem bem essa cara mesmo. A ideia central, como esse material que a gente viu sugere, era chamar o pessoal de volta, sabe? Para um relacionamento mais sério com Deus. Tipo um acorda gente? Isso, tipo isso. Acredita-se que foi escrito depois que voltaram do exílio da Babilônia, talvez ali pelo século V a.C. Era um tempo de reconstrução, mas parece que também rolou um desânimo, um relaxamento na fé. Ah, entendi. Faz sentido. O cenário que o livro descreve é de um pessoal que talvez, sei lá, se acomodou, perdeu aquele fervor inicial do retorno, talvez. Pois é. As indicações são essas, que as práticas religiosas estavam meio feitas de qualquer jeito. O respeito pela lei de Deus tinha diminuído, o pecado virou meio que rotina. E que tipo de problema era esse? O material que a gente analisou fala de umas coisas bem concretas, né? Sim, fala sim. Por exemplo, a questão dos sacrifícios lá no templo. Ao invés de oferecerem o melhor como a lei mandava, e a lei era clara, né? Pedia animais perfeitos, sem defeito, como sinal de respeito a Deus. Sim, um sinal de honra. Mas eles levavam o quê? Animal doente, cego, machucado? Basicamente o resto. Aquilo que não tinha mais valor para eles. É uma imagem muito forte de descaso, né? Como se Deus não merecesse respeito ou pudesse ser enganado só com a aparência. Mostra uma atitude de menosprezo por dentro. Exatamente. E essa falta de respeito ia além, né? Tinha problema sério nos relacionamentos também. O texto critica bastante os homens que eram infiéis às esposas, aquelas com quem casaram na juventude. A mulher da mocidade, como o texto diz. E não só isso, condena também o casamento com mulheres de outros povos, que adoravam outros deuses. Isso era visto como uma ameaça para a identidade religiosa deles, para a aliança com Deus. Com certeza, era misturar as coisas, né? Diluir a fé. E ainda por cima tinha a questão financeira, vamos dizer assim. O dízimo. Ah, o dízimo. O livro acusa o povo diretamente. Não entregavam o dízimo do jeito certo. O dízimo era o quê? A 10ª parte da colheita dos rebanhos para sustentar o templo, os sacerdotes. Isso. Era parte do sistema de sustento da estrutura religiosa. E não fazer isso direito era mais um sintoma dessa negligência toda. Pois é. E o que é fascinante e ao mesmo tempo meio preocupante no texto é que a crítica não poupa ninguém. Ela bate forte, especialmente nos sacerdotes. Ah, então não era só o povo? De jeito nenhum. Os líderes religiosos, que deveriam ser o exemplo, né? Os guias espirituais, eles estavam metidos até o pescoço nessas falhas. Esse é um ponto crucial. A liderança estava falhando feio na missão dela. Quer dizer, eles também faziam esses sacrifícios errados, aceitavam os animais ruins. Com certeza. Malaquias diz claramente que eles ofereciam pão impuro no altar. Aceitavam, talvez até incentivassem o uso desses animais defeituosos nos rituais. Nossa. Eles tratavam a mesa do Senhor, o altar, com desprezo, como se fosse uma coisa qualquer que podia ser profanada. Pior, achavam o serviço religioso um fardo, algo cansativo, sem importância. Dá pra imaginar. Que coisa. Mas qual era o papel que se esperava deles ali? O que eles deviam fazer? Olha, o ideal que o próprio livro descreve
é que o sacerdote devia guardar o conhecimento nos lábios. As pessoas deviam buscar a instrução com ele, porque ele era um mensageiro de Deus. Um professor da fé, digamos. Exato, os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, tinham essa função. Ensinar a lei, manter a ligação do povo com Deus pelo culto certo, pela orientação, tinham que ser referência de integridade. E segundo Malaquias, estão fazendo o contrário. Exatamente o contrário. São acusados de se desviar do caminho certo e, pior, de fazer muita gente tropeçar por causa do que ensinavam e do exemplo que davam. Que responsabilidade, hein? Enorme! O texto diz que eles desprezavam o nome de Deus e ainda eram parciais na hora de aplicar a lei. Essa falha da liderança é mostrada como uma das grandes causas do estado espiritual ruim da nação. Imagino que as consequências previstas para eles fossem bem sérias, então. Sério é pouco. As ameaças são chocantes, de verdade. Fala em maldição sobre as bênçãos deles, castigo nos filhos. E tem uma imagem de humilhação pública muito forte. Ter o rosto esfregado com o esterco dos animais dos sacrifícios que eles aceitavam. Nossa, que pesado. Muito. A ideia era que eles iam se tornar desprezíveis para o povo, o oposto do respeito que deveriam ter. Mostra o quanto Deus levava a sério essa quebra de confiança por parte dos líderes. É uma linguagem muito, muito forte, sem dúvida. Mas, no meio dessa condenação toda, o material que a gente viu também fala que a mensagem do amor de Deus continua ali, né? Não some. Sim. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A dinâmica do livro, sabe? Ele começa justamente com Deus falando: eu tenho amado vocês. Mesmo com tudo isso acontecendo? Mesmo com tudo isso, e é um amor específico por Israel, pelos descendentes de Jacó. O texto até compara com o destino de Esaú, irmão de Jacó, e do povo dele, Edom, para mostrar que era uma escolha, um amor especial. Entendi. Então, mesmo com tanta falha, tanta acusação, a afirmação do amor de Deus está lá. É o ponto de partida. É a base da relação que Deus quer restaurar. E imagino que, partindo desse amor, venha um chamado para eles mudarem, né? Para voltarem. Claro, vem um convite direto: tornem para mim, e eu tornarei para vós. É o resumo do chamado ao arrependimento. Tipo, olha, apesar de tudo, a porta está aberta. Eu não desisti de vocês. Isso é forte. E outra coisa que o material destacou foi o formato do texto. Parece um diálogo, né? Ou quase uma briga. Deus fala, o povo responde, questiona. Exato. Isso dá uma vida para o livro que é incrível. Parece que a gente está ouvindo a discussão. É verdade. Deus diz: eu amei vocês, e o povo: como assim, amor? Deus acusa: vocês me roubam. E eles: roubando em quê? Chegam até a questionar a justiça de Deus, dizendo que os maus se dão bem e Deus nem liga. Nossa, que ousadia! Pois é, isso mostra muito como estava a relação. Tinha ceticismo, desconfiança, talvez até um ressentimento do povo com Deus. Não era uma fé cega, mas uma fé meio desgastada, questionadora. Falando nesse roubo, a questão do dízimo parece que era bem central mesmo na crítica, né? Muito central. A acusação é na lata. Reter os dízimos e as ofertas era roubar a Deus. Ponto. E essa atitude tinha consequência para todo mundo. O texto diz que, por causa disso, a nação inteira estava debaixo de maldição. Isso liga direto com a ideia da aliança, que é chave para entender o Antigo Testamento. A aliança. O pacto entre Deus e Israel. Exato. Aquele acordo solene, sabe? Que envolvia bênçãos e proteção de Deus em troca de fidelidade e obediência do povo. Não cumprir as obrigações, como entregar o dízimo, era quebrar a aliança. Simples assim. Mas como geralmente acontece nesses textos, junto com a bronca vem uma promessa, certo? Sim, e é uma promessa bem conhecida, bem forte. Deus desafia o povo a testá-lo. Ele diz: tragam o dízimo todo para a casa do tesouro e me provem nisso, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Uau! Janelas do céu.
É uma imagem poderosa. Muito. É uma promessa de abundância, de prosperidade, mas condicionada à volta da fidelidade naquele ponto específico. E o texto até detalha como seriam essas bênçãos, né? Não é algo vago. Não mesmo. Promete repreender o devorador, que devia ser praga, tipo o gafanhoto, para não destruir as colheitas, e garantir que a videira no campo ia dar fruto. Coisas bem concretas para a vida deles. Exatamente. Segurança, prosperidade na agricultura, que era vital para eles. A lógica é clara. Fidelidade na aliança igual bênção concreta de Deus. Reter o dízimo nesse contexto não era só um problema financeiro. Era um sintoma de falta de confiança em Deus, era quebrar a parceria da aliança. Entendi. E outra área dessa quebra de fidelidade que o livro ataca forte é o casamento, né? O divórcio. Critica muito quem casava com mulheres estrangeiras, que adoravam outros deuses. Sim, porque viam isso como uma ameaça direta para a identidade religiosa do povo da aliança. Se misturar com a idolatria era profanar o santuário do Senhor. Era como contaminar a relação especial que eles tinham com Deus. E a crítica vai para dentro dos casamentos também, para os homens infiéis. Isso. O profeta confronta eles por traírem a mulher da sua mocidade. E olha que interessante, ela é chamada de companheira e unida a ele por uma aliança matrimonial. A mesma palavra da aliança com Deus. A mesma palavra mostra a seriedade do compromisso. A infidelidade no casamento era uma traição profunda, não só à esposa, mas a Deus também, que era testemunha daquela união. O livro até sugere que o motivo do casamento era gerar filhos para Deus, filhos criados na fé. Faz sentido. E tem aquela frase muito forte sobre o divórcio. Ah, sim, em Malaquias 2, versículo 16. A declaração é direta. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, ou o divórcio. É uma das falas mais duras contra o divórcio em toda a Bíblia hebraica. Bem direto ao ponto. Totalmente. Mostra o valor que davam para a estabilidade da família, para a fidelidade no casamento, tudo dentro dessa visão da aliança. O divórcio ali está ligado à violência, à infidelidade. Entendi. Bom, além dessas críticas todas, desses apelos, Malaquias também olha para o futuro, traz umas profecias importantes. Uma delas fala da vinda de um mensageiro especial. Lá no capítulo 3, começa com Deus dizendo, olha, eu estou enviando o meu mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Essa ideia de alguém vindo antes, preparando o caminho. Isso é bem marcante, né? Muito marcante. Se a gente conecta isso com a tradição judaico-cristã, lá no Novo Testamento, essa passagem é vista como uma profecia sobre João Batista preparando o caminho para Jesus. Ah, sim. A ligação é clara. Mas lendo ali, no contexto original de Malaquias, a ideia é que o enviado de Deus viria antes da chegada do próprio Senhor, para uma intervenção decisiva. E qual seria o objetivo dessa chegada do Senhor? Para que ele viria? Julgamento e purificação. O texto continua dizendo que o Senhor viria de repente ao seu templo. E aí joga a pergunta, mas quem vai poder aguentar o dia da sua vinda? Quem vai ficar de pé quando ele aparecer? Por que essa dificuldade toda em aguentar a presença dele? Porque ele viria como fogo de ourives e como sabão de lavandeiro, ou seja, para refinar, para limpar. Entendi. Uma purificação intensa. Exato. E o propósito inicial que o texto menciona é purificar os sacerdotes, os filhos de Levi, para que eles pudessem voltar a oferecer sacrifícios justos. A limpeza começa pela liderança. Mas não para nele, certo? O julgamento vai além. Sim, alcança a sociedade toda. O texto lista um monte de coisa que seria alvo da justiça de Deus. Feitiçaria, adultério, juramento falso, explorar o trabalhador, a viúva, o órfão, negar justiça para o estrangeiro. Basicamente, injustiça social e infidelidade religiosa, tudo junto. Tudo junto. Quem agia com maldade e não temia Deus seria confrontado. O livro descreve o destino dos orgulhosos, dos que fazem o mal, como palha queimando nesse dia do Senhor. É uma imagem forte de juízo. Pois é. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre como é essa intervenção de Deus. É mostrada como algo necessário para restaurar a justiça, a pureza,
Mas também tem um lado terrível, destrutivo, para quem insiste no mal, na injustiça. Mas mesmo com essa imagem de julgamento, o livro ainda guarda espaço para a esperança, para a compaixão de Deus. Guarda, sim, sem dúvida. Tem uma distinção bem clara entre o destino dos maus e o dos fiéis. Para aqueles que temem o nome de Deus, mesmo vivendo naquela bagunça toda, tem promessa de proteção, de reconhecimento. O livro fala de um memorial, um livro de lembranças que seria escrito para registrar quem se lembrava de Deus. Que bonito isso, um livro de recordações. E a imagem da compaixão de Deus é muito bonita também. Como? O texto diz assim: eles serão para mim particular tesouro. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. É uma imagem de ternura, de cuidado paterno. Nossa, muito tocante. E reforça que, no fim das contas, vai ter uma diferença clara, visível, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E para esses que temem a Deus, qual é a promessa para o futuro? O que acontece com eles? A imagem é de luz e cura. Para eles nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Eles vão sair e saltar como bezerros soltos do curral. Uma imagem de alegria e de liberdade total. Que legal. E vão triunfar sobre os maus, que vão ser como cinza debaixo dos pés deles. É uma visão de restauração completa, de alegria, de vitória final para quem ficou firme na fé. Chegando já no finalzinho do livro, quais são as últimas palavras? As instruções finais ali. Tem uma exortação-chave. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo. É um chamado para voltar para os fundamentos, para a fé e prática que foram estabelecidas lá na Aliança do Sinai. Manter a memória da lei como guia. Voltar ao básico, digamos assim. Exato. E aí encerra com aquela profecia famosa sobre Elias, né? Ah, sim, a última mensagem do livro. Exatamente. É a palavra final do livro. E, na organização cristã da Bíblia, do Antigo Testamento inteiro, Deus promete enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E qual seria a missão desse Elias? O que ele viria fazer? Restaurar relacionamentos quebrados. O texto diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Reconciliação familiar? Isso. O objetivo dessa reconciliação profunda, começando na família, mas talvez com um efeito mais amplo na sociedade, seria evitar que a terra fosse ferida com maldição, com destruição total. É um final que aponta para a urgência de curar as relações humanas, como um preparo para o encontro final com Deus. Então tá. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, Malaquias surge como um grito, né? Sim. Um chamado apaixonado por fidelidade. É bem isso. É uma mensagem dura para um pessoal que parecia ter se acomodado, negligente na religião, negligente na justiça do dia a dia. Exato, nos dois níveis. Condena forte a hipocrisia, principalmente dos líderes religiosos. Mas essa bronca toda não é a palavra final. Ela vem junto com a afirmação do amor de Deus que não desiste, e com promessas de purificação, de julgamento, mas também de restauração para os fiéis. O livro mostra uma comunidade em crise com a própria identidade, com o sentido da sua aliança com Deus. Ótima síntese. E talvez um ponto final para a gente pensar seja justamente esse. Como Malaquias junta, de um jeito que não dá para separar, a justiça social, como a gente trata os mais fracos, como cumpre acordos, a fidelidade nos relacionamentos, com a chamada pureza ritual, o jeito de se aproximar de Deus no culto, a integridade nas ofertas. Não são coisas separadas, né? São jeitos interligados de mostrar nossa fidelidade ou infidelidade à aliança com Deus. Não adianta tentar compensar a falha numa área sendo perfeito na outra, sabe? A verdadeira devoção aparece tanto no altar quanto na rua, no templo e em casa. Faz todo sentido. E para quem está acompanhando a gente, talvez um pensamento para levar. O livro termina com essa visão forte de Elias chegando para reconciliar famílias, para fazer as pazes antes de um momento decisivo de mudança, de juízo. Olhando para as divisões, para os conflitos, para a busca por reconciliação no nosso mundo hoje.
nas nossas comunidades, famílias. Que eco essa mensagem antiga pode ter? Independentemente da crença de cada um, o que pode significar para a gente hoje? Esse fazer as pazes diante dos desafios e mudanças que a gente vive. Fica aí a reflexão.